Bom dia, meu nome é Arthur Chaves Lopo, eu sou graduando de agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. Vou falar um pouquinho referente ao período que eu passei no Mato Grosso, no estágio que eu fiz pela empresa Oscarps Laboratório Agronômico. É uma empresa que faz tanto análises de solo quanto análises foliares e de sementes, e presta consultoria também completa, tanto nas culturas de soja, milho e algodão. A gente faz consultoria completa e direciona diretamente na propriedade. E as amostras de solo, a gente mesmo que tem a equipe a empresa mesmo possui equipe de coleta, que faz as amostragens e já faz a análise, produzindo os mapas de distribuição de taxa variável de calcário e fertilizantes nas fazendas, assim como o mapa de distribuição de sementes em áreas com mais potencial produtivo. Aqui é um exemplo de um carro da empresa, e aqui é um quadriciclo equipado com equipamento SACI hidráulico. Esse equipamento ele possui uma broca lateralmente, onde a gente coloca um potinho e é feita a perfuração onde recolhe a amostra de terra. A gente faz um grid de 3, todos os pontos são já referenciados. O grid de 3 significa que é um ponto a cada 3 hectares, e em cada um desses pontos a gente faz 5 amostras, 5 subamostras. A profundidade é de 0 a 20 centímetros, e a cada 15 hectares a gente faz uma amostragem de 0 a 10, uma de 0 a 20 e uma de 20 a 40, para fazer a amostragem de amostra de matéria orgânica, e uma amostra mais profunda também para saber quanto desses nutrientes estão chegando lá embaixo. Então, aqui é o primeiro campo de algodão que eu conheci na vida. Lá é uma região altamente produtora de algodão. E aqui foi um campo que eu pude visitar, tive o privilégio de visitar. E posteriormente eu peguei muito gosto pela cultura e é, inclusive, o material de estudo do meu TCC hoje. É uma cultura que a gente é um pouco defasada aqui na região e no campus. E tem gente que está tentando trabalhar nisso. Uma cultura que me encantei bastante. Aqui é o primeiro serviço que eu fiz na empresa. A gente fez uma amostragem de plantas de feijão irrigadas, né, sob pivô. Era a terceira safra da fazenda. Estava suspeita de nematóide. Fizemos a amostragem de plantas inteira, terra, somente terra e terra com raiz, para fazer a amostragem no laboratório. Posteriormente foi constatado que não era nematóide, era má regularidade de distribuição, desuniformidade de distribuição de produto. Aqui é um exemplo da gente fazendo o posicionamento dos pontos para um coletor de solo, os pontos georreferenciados, aqui a gente pode ver que é o mapa, e todos os pontos são posicionados na área. Ele recebe um GPSzinho Garmin, e então ele tem que seguir exatamente o posicionamento para fazer a amostragem. Todos os pontos recebem uma marcação, e aí essas marcações são esses números aqui. Quando eles dão entrada lá no sistema, já é posicionado o número e a propriedade, então fica no sistema, não tem como perder isso. E aí eles são separados aqui nesses saquinhos. Aqui atrás, como a gente pode ver, são essas caixinhas onde elas são posicionadas para fazer a colocação desses potinhos aqui, onde eles vão ser posteriormente analisados no laboratório. Esse aqui é o Paulo, ele é o técnico agrícola que atua lá no laboratório fazendo toda essa preparação pré-análise, e aqui na parte de trás é a parte interna ao laboratório, onde ficam as máquinas que fazem a análise. O laboratório ele é gerenciado por um engenheiro químico, e ele que faz toda a parte de administração das análises do laboratório hoje. Aqui é a primeira oportunidade que eu tive de fazer condução do quadriciclo com o saci hidráulico para fazer a amostragem de solo numa área de algodão. Essa propriedade aqui era do Diego Grandene, fica em Itapurá, no distrito de Eldorado. E aqui, posteriormente, seguindo as atividades para conseguir um leque bem bacana de atividades na empresa, a gente começou a fazer a regulagem e calibração de distribuidores de calcário, de vários modelos. Esse aqui é um Hercules 24.000 e ele está colocado num caminhão. Aqui a gente está fazendo a primeira pesagem. Essa pesagem consiste em colocar o valor que tem que ser despejado em determinado período de tempo aqui no monitor e fazer a pesagem aqui. Posteriormente, você faz a pesagem e coloca quanto caiu. E o mecanismo dele mesmo vai se autorregular, para colocar mais ou menos até chegar no valor que você precisa. Ou seja, a função é mais pesar e colocar aqui que ele se autorregula. Já aqui é um regulamento, é uma regulagem de faixa. A gente coloca as bandejas aqui distribuídas e faz a passagem do maquinário, até haver uma distribuição uniforme. A taxa aceitável é de diferenciação de, no máximo, 10%, que fica uma taxa ótima, entre pontas e meio da faixa de distribuição. Aqui é um exemplo de uma propriedade, porque a gente fez muitas visitas à propriedade, cerca de 40 propriedades. Essa aqui fica situada no município de Vera, no Mato Grosso, próximo a Sorriso. Posteriormente, depois, no final do meu período de estágio, eu retornei à empresa como contratado, carteira assinada. Essa fazenda aqui eu passei cerca de quase um mês atuando dentro dela, prestando serviço que a minha empresa prestava serviço para eles. Já aqui, a gente tem um exemplo de um Hercules que estava fazendo distribuição de fertilizantes. Ou seja, isso aqui, a gente, se não me engano, era um MAP, e a gente pode diferenciar bem por conta do mecanismo dos discos deles. Esse disco aqui com só duas aletas é para distribuição de fertilizante granulado. O mecanismo que distribui calcário, ele possui somente possui 6 aletas. Nesse modelo aqui da Hércules, no caso. Então, para diferenciar a distribuição de calcário para a distribuição de fertilizante, a gente toma mais por base esse fator aqui. Porque ele é, como você pode ver, o mesmo Hércules. Só muda realmente o mecanismo distribuidor aqui. Já aqui é um outro modelo da Stara também, 25.000 brutos, ele faz só esparramamento. Então, ele pode ser
ele pode trabalhar o dia inteiro, porque ele não vai ter problemas com deriva, ele só despeja no chão. E a serviço que a gente faz é basicamente fazer aquela calibração de quantos quilos estão caindo. A gente faz o envio aqui do mapa no monitor dele e vai pesando e fazendo ele faz a autorregulagem igual no outro mecanismo também. A gente não tem não precisa fazer regulagem de faixa porque ele já é colocado na faixa de aplicação dele mesmo. Já aqui, a minha primeira experiência que eu pude fazer coleta numa propriedade inteira de amostragem de solo, eu e mais dois técnicos, uma área de algodão, e eu e mais dois técnicos fizemos a coleta de amostragem de solo nessa propriedade inteira. Ela fica no município de Itapurá também, no Mato Grosso. Já aqui, partindo para o pós-coletas, a gente estava fazendo a regulagem dos semeadores, né? Essa, no caso, é uma DB da John Deere. Ela fazia semeadura e ela possuía é, adubo em linha. Então, a gente fazia tanto a regulagem do espaçamento de sementes, profundidade, quanto a quantidade de adubo que estava sendo colocado em linha. E como a gente pode ver, tem várias mangueiras. Essas mangueiras, a gente selecionava cerca de três ou quatro e fazia a proporção pela quantidade total de linhas na máquina, para saber quanto de adubo que estava caindo na linha e fazer a regulagem tanto das sementes quanto do adubo. Aqui é um stand inicial, o primeiro stand de soja que a gente fez o acompanhamento, foi o primeiro a ser semeado, e a gente fazia uso do GPT, cara, GPD, na verdade. Que a gente pode ver que tem uma trena, a gente estendia essa trena por 10 metros e colocava no aplicativo o posicionamento de cada semente que emergiu. Por exemplo, 5 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros, e esse sistema ele dava para a gente a quantidade de falhas e duplas. A gente usava isso porque, como era uma área grande, a gente estava atendendo cerca de 7 propriedades nessa época, 12 mil hectares mais ou menos. Então, às vezes, uma área que tinha emergido ainda tinha mais áreas para plantar. Então, a gente conseguia fazer um trabalho melhor na máquina para cultivar mais padrão e principalmente para o próximo ano, né, para a próxima safra que viria a seguir, a gente conseguia fazer um acompanhamento melhor de em qual momento a máquina fez um trabalho pior e qual momento a máquina fez um trabalho melhor de distribuição de sementes. Aqui é outro exemplo de outra DB, mesma coisa que aquela, só um pouquinho maior. Essa aqui, se não me engano, era 24 linhas, aquela outra era 12 linhas, na mesma propriedade, na fazenda Agroana, no município de Ipiranga do Norte. Aqui é um padrão bem bacana que a gente teve numa propriedade também, em Piranga do Norte, fazendo Independência. A gente pode ver que a quantidade de falhas aqui não está muito alta, está bem legalzinho. E foi uma das fazendas que a gente mais produziu nesse ano. A gente conseguiu o resultado de 84 sacas por hectare. Aqui a gente fazendo o monitoramento inicial, aqui tinha cerca de 15 a 20 dias de cultivo. As plantas já estavam perdendo um pouco do resultado do tratamento de sementes, que a gente faz um tratamento de semente bem forte. A empresa faz esse acompanhamento também, faz toda a parte de recomendação, tratamento de sementes, recomendação de aplicação e adubação também, correção de solo. Então, o nosso tratamento de semente tem sido bem bacana, e aqui é a hora que a gente tem que apertar mais forte o monitoramento. Aqui é um exemplo de alguma das fazendas que a gente trabalhou. Aqui é igual eu falei, Fazenda Independência, que a gente conseguiu o melhor resultado. A gente pode ver como que é o espaçamento das áreas talhões dessa fazenda. Então, tem talhão espalhado por todo lugar. Aqui é a Fazenda Agroemas e aqui é a Fazenda Agroema. Então, a gente pode ter uma base que esses, eram os mapas que a empresa produzia para fazer a administração. Por fim, aqui é o monitoramento, o início do aparecimento de algumas pragas. Aqui é uma área que a gente conseguiu, com o uso de drone, fazer a identificação de uma grande área de erva quente. Aqui tem cerca de 15 hectares de presença de erva quente. E aqui os danos de pragas. E aqui algumas doenças aparecidas. Aqui a gente fazendo o padrão de plantas e aqui a gente levando as plantas de soja para o laboratório para fazer análise foliar. E por fim, aqui sou eu fazendo a conclusão. Nos últimos dias que eu estava presente lá no Mato Grosso, né? Aqui é uma área que a gente estava. Cerca de um mês depois foi feita a colheita nessa área aqui, um mês e pouquinho. Eu fui embora no período de colheita da empresa, precisei retornar para São Paulo, mas essa foi a experiência que eu tive é, lá no Mato Grosso. A empresa foi muito atenciosa e eu considero que a experiência foi de muito sucesso, porque após eu retornar para São Paulo como estagiário, posteriormente, cerca de 3, 4 meses depois, no período da greve que tivemos na faculdade, a própria empresa me chamou de volta para trabalhar como contratado. Não atuei como agrônomo, atuei como técnico, mas eu tive minha primeira experiência assinada em carteira na parte agrária. Para mim, que sou uma pessoa que saí de São Paulo, capital, não tinha muito contato nem muita vivência, para mim foi uma experiência muito agregadora ter esse reconhecimento e essa oportunidade da empresa me chamar de volta para trabalhar com ele de novo. E no mais, é isso. Agradeço a atenção e um ótimo dia.